graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Continuando a nossa série Guardando o Coração, hoje nós iremos falar sobre a 7ª estação, nessa jornada aí a qual estamos aprendendo mais um pouco sobre a palavra do Senhor. E hoje a 7ª estação vai falar sobre guardando o coração em tempos de injúrias e calúnias, né? Esses momentos que somos atacados, somos caluniados, somos injuriados, é difícil guardar o coração dos sentimentos de vingança, né, que querem se sobressair em nossas vidas, em nossos corações, em nossos pensamentos. Mas o Evangelho ele nos dá algumas referências e nos ensina contra esses sentimentos, para que venhamos guardar o nosso coração contra esse sentimento de vingança, né? Primeiro, né, de acordo com John Flavel, ele fala que lembre-se do que Deus fala em sua palavra contra a vingança. A vingança é fruto proibido, mesmo que seja agradável. A nossa natureza, ela quer a vingança, é claro, mas Deus diz: os seus efeitos serão amargos, queridos, e é verdade. Lá em Provérbios 20, versículo 22, diz o seguinte: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 24, 29 diz: não digas, como Ele me fez a mim, assim eu farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Romanos 12, versículo 17 fala: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A Bíblia é a grande amiga da paz e tranquilidade da sociedade humana. Paz essa que jamais pode ser preservada se a vingança não for abandonada em nossos corações, em nossas vidas. Preserve, querido, o seu coração da vingança. Ela não nos pertence, pertence ao Senhor. Eu sei bem o quanto a nossa justiça própria quer tomar o lugar de Deus. A nossa carne não aceita quando somos injuriados, caluniados e etc. Alguma outra coisa. Mas que possamos honrar a Deus em sua palavra. Lembre-se que mesmo que sua carne diga que você tem que revidar, tem que odiar, tem que fazer alguma coisa, será que Deus merece ser desobedecido? Ou devemos quebrar os mandamentos dele? Queridos, eu tenho certeza que o nosso Deus não merece tal coisa. Que venhamos preservar os mandamentos do Senhor em nosso coração. Segunda coisa, lembre-se sempre dos exemplos de mansidão e perdão, para que você possa amar essas pessoas. Que exemplos são esses? Os exemplos do passado, os exemplos da história, os exemplos que você conhece. Nunca ninguém sofreu mais abusos e injúrias dos homens como o nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi oprimido, ele foi afligido, como ovelha indo para o matadouro, mas ele não abriu a boca. Isaías 53 fala sobre isso. Queridos, ele é o nosso exemplo maior, ele é o nosso alvo, o nosso foco é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante diz que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Louvado seja Deus. Ter um espírito manso e perdoador é ser como Cristo, como nosso Deus. Observe com que grau de excelência este Espírito de Cristo repousou também sobre os apóstolos. Nunca existiram na terra homens como eles, que tinham tamanha graça em seus corações. Eles foram maltratados,
mais do que eu e mais do que você, querido. O apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 4, versículo 12 e 3, que quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliações. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Olha o que o apóstolo Paulo passava. Passou fome, passou sede, passou perseguição, foi escanteado, humilhado. E eu e você, o que é que estamos passando? Será que se compara? Então, irmãos, nos esforcemos para cultivar esta excelência de espírito, que é a excelência própria dos verdadeiros cristãos, queridos. Terceira coisa, verifique o caráter da pessoa que o acusou injustamente. É um bom homem ou um ímpio? Se for um bom homem, há luz e sensibilidade em sua consciência, e isso vai trazê-lo no final ao senso do mal. Se for um homem ímpio, aí é que você tem a necessidade de exercer misericórdia e compaixão para com a vida dele. Tem uma ilustração que John Flavel fala, que ele diz o seguinte: se você fosse para um asilo de loucos, quando um lhe ofendesse, outro zombasse de você e o terceiro ainda o ameaçasse, o que você faria? Você tentaria se vingar? Eu tenho certeza que não. Você teria o quê? Compaixão deles. Você teria misericórdia deles. Você diria: que pobres criaturas. Eles estão fora de si, não sabem o que fazem. Eu digo para você que da mesma forma é o ímpio. Além disso, está chegando o dia que, se eles não se arrependerem, estarão numa situação mais terrível do que você poderia desejar para ele, com a sua vingança própria. Lembre-se, a vingança pertence a Deus. Se você for injuriado por um ímpio, tenha misericórdia e compaixão. Ele precisa de você para pregar a palavra e o evangelho de Cristo. Se você for injuriado por uma pessoa boa, uma pessoa que conhece, pelo um irmão da fé, ore pela vida dele. Porque eu tenho certeza que, se ele é de Deus, se ele tem o Espírito Santo em sua vida, mais cedo ou mais tarde, a luz brilhará em seu coração e ele acordará. Quarto, a vingança pode satisfazer um desejo momentâneo, mas com o perdão, você e eu conquistaremos muito mais. Claro, o mundo ele nos apresenta a vingança de uma forma bem prazerosa, né? Desejosa. Eu vou me vingar porque eu vou satisfazer um desejo meu, carnal, e quando isso acontecer eu vou dizer: aí sim. Mas lembre-se que será momentâneo. Pelo perdão, você alcança realmente gloriosa conquista. Veja que vitória honrosa teve Davi contra Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 16, ele fala: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Olha que vitória honrosa, uma vitória maravilhosa, quando nós retribuímos o mal com o bem. Somente alguém com a natureza tão perversa não é tocada pela mansidão e pelo perdão, queridos. Se você dá o perdão, se você é manso com aquela pessoa, alguma coisa acontecerá em seu coração, em sua cabeça, e ela não conseguirá dormir, porque ela vai ficar pensando: mas eu fiz isso e ele me fez o bem? Faça essa pergunta a você: eu tenho conseguido algo bom pelas ofensas, injúrias recebidas ou não? Se elas não te fizeram bem, então volte a vingança para você mesmo, porque tem alguma coisa errada.
porque eu tenho certeza que sempre nós aprendemos alguma coisa com o que nos acontece. Como eu posso passar por tribulações e não extrair nada de bom? A paciência e mansidão de outros cristãos tem transformado todas as injúrias lançadas contra eles em pedras preciosas. O coração deles foram despertados. O quinto, pense na soberania de Deus sobre tudo isso. Você já pensou que Deus está usando desses acontecimentos em sua vida para lhe ensinar, lhe tratar com o seu cajado? Olha o que Davi ele falou ali em 2 Samuel 16, 10, 11. Davi disse, olha, deixa que Simei faça isso. Quem nos garante que não é Deus que está usando Simei contra a minha vida para me ensinar em algo? Também a vida de Jó. Jó reconheceu também isso. 6. Pense em quanto você peca contra o seu Deus. Isso vai lhe ajudar a não querer se vingar contra o seu próximo ou contra o seu inimigo. Diariamente você está ofendendo o seu Deus, nós estamos. E ainda assim, Ele o suporta, Ele nos perdoa e Ele não toma vingança contra a minha vida e contra a sua vida. Então, como podemos ser tão rápidos em querer vingança sobre os outros? Lá no Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 32, fala sobre isso. Fala sobre a história do servo do servo mau, do servo que não teve compaixão para o seu conservo, mesmo recebendo a misericórdia do seu Senhor. O Senhor ele vai distribuir a justiça de forma mais igualitária e imparcial do que nós. Aqueles que acreditam que tem um Deus para fazer-lhe justiça, não vão se fazer justiça com as próprias mãos, trazendo o julgamento de Deus sobre si mesmos. Que nós venhamos a entender que a vingança não pertence a nós, mas pertence a Deus. E Ele tem o controle da sua vida e da minha vida em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega tudo nas mãos dele, que o mais Ele fará. Feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te exalto, Pai, eu te louvo, Deus. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão por muitas vezes, Senhor, agir de contra a Tua palavra, Senhor. Agir com as minhas próprias forças, as minhas próprias vontades. Deixar, ó Deus, a minha ira se sobressair, Deus. Querendo me vingar, ó Pai. Ó Deus, mas Tu és o Deus que nos traz à luz a Tua palavra. E há tempo, ó Deus, venhamos a nos arrepender, ó Pai, e aprender com os erros cometidos para que nunca mais venhamos a cometê-los, Pai. Oh Deus, nos ajuda, nos santifica, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, para que venhamos a percorrer o caminho da santidade em graça e misericórdia contigo, Senhor, e venhamos a chegar ao alvo, ó Pai, que é Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te peço e já te agradeço. Amém.